Bom, com relação às estrelas, não dá para ser diferente, vocês vão entender o porquê. Então, eu vou começar da minha maneira habitual. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Vamos aquietar os nossos pensamentos, aquecer o nosso coração, elevar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos ao universo, ao cósmico, ao Deus do nosso coração, ao Deus da nossa compreensão. Invocar nosso santo anjo guardião, os anjos acima de nós, de forma que esse encontro, esse bate-papo, essa discussão possa ser útil para todos nós, útil para as pessoas com as quais a gente entra em contato e que permita ou possibilite que a qualidade das relações e a contribuição que a gente possa oferecer no nosso mundo e às pessoas à nossa volta seja ampliada. Amém. Então vamos lá, gente. Estrelas, né? Então a gente vai começar falando das estrelas. Fica aquele negócio meio misterioso de estrelas, né? A gente só lembra das estrelas, tanto faz de uma perspectiva astrológica ou de uma perspectiva não astrológica, a gente só lembra das estrelas na hora que a gente está de noite, um céu maravilhoso, a gente saiu para uma pescaria ou foi para um interior, sul de Minas é um céu limpíssimo. Enfim, tem alguns lugares que tem um céu especial. Eu ainda fui piloto de navio, tive a oportunidade de observar em alguns lugares muito legais. O Atlântico Sul é muito bom para se observar as estrelas. E a gente fica maravilhado, né? Tem aquela imagem daquele artista Kagaya, que eu vou botar aqui também, aquele japonês. E, enfim, a gente não lembra que a nossa primeira estrela, a primeira, com a qual a gente tem um relacionamento incrível, que ela é fundamental para nós, porque ela nos proporciona luz, vida e calor, é o Sol. Inclusive, sob o ponto de vista da interpretação astrológica, a gente fala das estrelas, a gente primeiro precisa compreender o papel e a importância do Sol. Deixa eu dar um berro aqui, peraí. E o Sol, luz, vida e calor. Aí tem luz, vamos falar de luz. Luz a gente fala de informação. A luz ela é entendida como partícula e onda. Fora outras coisas que estão além da nossa compreensão científica, vamos dizer assim. Mas sem o Sol, sem essa estrela brilhante chamada Sol, nós não teríamos a vida como nós a conhecemos aqui na Terra. Aí o pessoal vem dizer, né, o pessoal da astrologia contemporânea, fantástico, ótimo, deixa eu pegar no pé. Não, porque está acontecendo isso por causa do Urano. Isso por causa de Netuno. Meu, e o Sol? Que nasce para todos. Olha que legal. Ele ilumina a Terra de uma forma regular e por igual dentro de um ciclo anual. No mapa astrológico, quando você vai mapa astrológico não, quando você vai consultar um horóscopo, você não quer saber o signo de Urano. A pessoa pergunta o signo do Sol. Gente, o Sol é o fundamento da nossa existência. E tanto de um ponto de vista prático, como de um ponto de vista, vamos assim dizer, metafísico. O Sol é tão importante que por muitas culturas, muitos milênios, ele chegou a ser adorado. Às vezes como um deus, às vezes como representante do Deus. É uma estrela. E a gente está preocupado, de repente, com uma estrelinha, por exemplo, tá? Eu estou desafiando vocês a procurarem ela no céu.
No céu, eu digo, não no programinha de visualização do computador. No céu, lá fora. Uma estrelinha tem que ter um nome desse tamanho. Chama-se Zubenelgenubi. Ela é visível aqui no hemisfério sul. Tá? Procurem essa estrela. E vocês vão dizer, moxa, Zubenelgenubi, bom, ela consta do almanaque náutico, que a gente usa para navegação astronômica. Né? E você se preocupa, de repente, com uma Saudal-Melik, outra estrela que tem um nome grande e difícil de visualização. Gente, a primeira estrela com a qual a gente tem que entender é o Sol. Tudo que eu for falar a respeito das estrelas, eu também estou falando do Sol, uma vez que o Sol é uma estrela. Tá? A gente tem toda uma compreensão do surgimento do universo do ponto de vista daquilo que os cientistas nos vendem. Tá? Das hipóteses que os cientistas nos colocam, e a gente vai estar discutindo aqui, porque as estrelas estão nesse pacote. A gente precisa entender que as estrelas são usinas de vida. Sabe? Para simplificar bem, as estrelas são uma usina de vida. Tá? É esse o papel de todas elas. Tá? Então vamos lá. As estrelas, do jeito, essa imagem eu peguei um pedacinho da imagem do Kagaya, que é uma imagem super conhecida. Kagaya é um artista japonês, tem umas imagens belíssimas sobre zodíaco, sobre céu e tudo mais. Para quem quiser pesquisar. Para a gente compreender as estrelas, né, como é que os antigos fizeram para nós? Né? Até hoje, a gente ainda não compreende as estrelas. Até hoje, quase todo dia, a gente tem uma notícia nova a respeito das estrelas passadas pelos astrofísicos. Né? Nós ainda não estamos prontos para compreender o papel das estrelas, pensando de uma forma assim concreta, científica. Então, para isso, os antigos, que nos ensinaram o papel das estrelas, o que fizeram? Agruparam as estrelas em constelações. E a essas constelações colocaram aquilo que nós chamamos de mitos. Na verdade, as estrelas, as constelações, elas se agruparam de tal maneira, visto da Terra, porque visto de um outro lugar, as constelações terão um outro formato. É a perspectiva terrestre que nós estamos abordando, para deixar isso claro. As estrelas como um todo, pensando em termos dos agrupamentos das constelações, foram empregadas para contar histórias. Para contar histórias da humanidade. Então, em vez de registrar os eventos da humanidade em livros, que a gente sabe que livro pega traça, livro pega bolor, pega fungo, cupim, o livro é papel, ele degrada, as páginas colam. Muito antigamente usava-se folhas vegetais, que também apodrecem. Hoje, a gente usa o formato digital e atualmente já existe mais dado, tá? Mais informação, mais lixo binário do que existe de lixo aqui no nosso planeta. Pra vocês terem uma ideia do volume. Só que as estrelas têm isso codificado de uma forma extremamente simples. Para quem saca algumas coisas do Rudolf Steiner, vai perceber como isso foi codificado. Porque as estrelas, elas têm o código da criação. É isso que a gente precisa entender. De um determinado formato da criação. Tá? Então, quando chegou em Ptolomeu, vamos tomar como Ptolomeu como referência. Ptolomeu não catalogou, apesar dele ver
milhares de estrelas, ele pegou o catálogo de Parco, que tinha cerca de 340 estrelas, ampliou um pouquinho aquele catálogo e empregou aquele catálogo. Talvez ele soubesse que havia uma diferença. E ele pouco se importou com essa diferença. Tá? Fez um Ctrl+C, Ctrl+V do catálogo de Parco, fez a relação das estrelas e a sua interpretação das estrelas, baseado num sistema que eu vou discutir daqui a pouquinho, e se a gente compreender esse sistema, a gente vê que é uma linguagem. Vamos imaginar que os deuses falaram conosco, ensinaram esse código, em algum momento, entre 12.000 e, vamos colocar assim, e 10.000, para a gente facilitar nossas contas, antes da Era Comum, AEC. E Ptolomeu do século I. Então, ele escreveu uma coisa 10.000 anos depois. Primeira coisa. Segunda coisa, quando ele codificou, estava dizendo, é lógico que ele sabia que ele estava vendo milhares de estrelas. E por que ele não se reportou àqueles milhares de estrelas? Na própria Cabala, a gente sabe que existe um cálculo. Você quer saber quantas estrelas tem no céu? É 22 fatorial, é a conta que eles fazem. Né? E quando você faz 22 fatorial, por incrível que pareça, é o número que os astrofísicos estimam de estrelas existentes no céu. Eles não fizeram as bilhões de contas que os astrofísicos fizeram. Eles simplesmente pegaram 22 e botaram um asterisco ali. Acabou. E com isso eles chegaram ao número muito próximo das estrelas. Tá? Então vamos lá. Como é que Hiparco e Ptolomeu classificavam as estrelas? Eles viam as estrelas e provavelmente eles tinham uma informação buzinada. Eles viam em função da sua posição, ou seja, latitude e longitude em relação à eclíptica, que é o zodíaco, magnitude, ou seja, a questão do brilho, e eles associaram uma natureza, que é o grande pulo do gato da interpretação das estrelas. E o brilho, magnitude é uma coisa interessante. Às vezes a estrela para nós parece pequenininha, mas ela tem um brilho superior a outras que a gente está vendo assim, que parece um holofote. E se você for no catálogo de Ptolomeu e de Hiparco, você vai ver essa referência. Como é que eles sabiam se eles estavam baseando naquilo que eles estavam vendo? É a suposição. Você vai ver uma estrela Alliot, hemisfério sul. Ptolomeu não via essa estrela. Não tinha como ele estando lá em Alexandria, ele vê essa estrela. É uma estrela do hemisfério sul. E é uma estrela que não é assim. Com esse céu que nós temos aqui em São Paulo, cheio de luz, eu não falo nem da poluição, mas o cheio de luz, a gente não vê a Alliot. Mas se a gente for para o litoral, for pegar um barquinho de pesca, um iate, apagar todas as luzes, você vai ver a Alliot no céu. É uma estrela cintilante. Mas existem outras que, se você for olhar, são muito mais brilhantes. Mas ela é classificada com um brilho similar ao da Vega, uma estrela extremamente importante do hemisfério norte. Então aí já tem alguma coisa que eles sabiam e que nós não sabíamos como é que eles sabiam. Nós não sabemos como é que eles sabiam. Outra coisa, a natureza. A natureza foi um negócio tão, eu vou chamar de mágico, que na verdade é o grande truque da estrela, que a partir do período pós-árabe, no período antes da estrela, do conhecimento da astrologia chegar na Europa, já começou a haver divergência, porque o conhecimento original do que resultou
na natureza das estrelas já tinha sido perdido. Então, se vocês forem, o site que tem as referências das estrelas, tá? É o melhor site, depois eu faço as observações, chama-se Constellations of World. Uma coisa só. Se você colocar lá The Fixed Stars, também vai chegar. Tem um catálogo de estrelas, constelações, etc, 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 maravilhoso. O benefício é que ele tem praticamente toda a informação. Mas o fato de ter toda a informação, para o leigo, significa que está uma zona. Porque ele vai misturar depois, na interpretação das estrelas, interpretação de Doroteus, Manilos, mais ou menos é tudo contemporâneo. Ptolomeu, Álvidas, que já muda muito, a gente já muda já 8 séculos. E depois já vem para os astrólogos modernos, ele já passa para o início do século XX. Aí vira zona, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V e tentaram ressignificar. A natureza o que faz? Atribui a cada estrela e diz que é da natureza de Marte, é da natureza de Vênus com Júpiter, é da natureza, faz uma atribuição com 2 astros do nosso sistema solar. Quando eles fazem isso, para a gente que entende só um pouquinho desses astros, a gente começa a pensar não nos significados, mas a gente começa, a primeira coisa que a gente pensa, que é o que eles queriam que a gente pensasse, é que cada um desses astros tem uma atribuição de um elemento químico. Então, por exemplo, Marte é o ferro, cobre é Vênus, Lua é a prata, Júpiter o estanho, e daí vai. Quando você pensa nisso, você pensa em cor. E a relação está feita. Tá? O grande código da criação, a química, tá? Essa é a grande dica do Steiner, que está nas entrelinhas de algumas palestras. A química da vida, ela está escrita nos minerais. E vamos assim dizer, eu vou falar assim, entre aspas, o DNA dos minerais é que vai indicar que tipo de vida aquele planeta terá. E ele tem um código pronto já de como vai se desenvolver toda a vida em toda aquela cadeia daquele planeta. Cada estrela, vamos voltar um pouquinho agora para a gente entender essa dimensão. Cada estrela tem uma natureza, não é isso? Que eu falei de astros. Então tem uma natureza química. Cada estrela tem o potencial de gerar um determinado tipo de vida, por conta da composição química. Hoje, que a gente tem um espectroscópio e a gente avalia as estrelas pelo brilho, pela luz, vamos dizer, a gente sabe os elementos químicos que as estrelas possuem em função daquele diagrama do espectroscópio. E, por incrível que pareça, os caras como Hiparco e Ptolomeu acertaram os elementos químicos daquelas estrelinhas. Longe toda a vida. Como é que os caras sabiam? Então, a informação de Ptolomeu, a informação do catálogo de Ptolomeu e Hiparco, se não me engano, é de 340 AEC, é absolutamente correta com relação àquilo que os astrônomos, astrofísicos começaram a constatar. Os radiotelescópicos começaram a surgir, se não me engano, na década de 50. Que eles começaram a descobrir isso a partir da década de 50.
Eu acho impressionante. Ah, os antigos estavam certos. Ah, os caras já sabiam. Meu, por que não lê os antigos? Os caras já sabiam, sem fazer essa zona toda, gastar bilhões de dólares para fazer um radiotelescópio, né? Que não é tão preciso, precisou décadas e décadas de tecnologia para desenvolver e ter um negócio bom. E ainda assim, o pessoal ainda a gente lê às vezes reportagem que não foi possível investigar a priori porque os nossos equipamentos ainda não têm precisão suficiente. Meu, os caras faziam isso com o olho, tá? Então, natureza é isso. Né? A natureza não diz respeito ao comportamento, diz respeito à composição. Né? Então, vamos voltar um pouquinho. O Sol, ele tem eu vou colocar em termos mais simples, o Sol tem um determinado DNA, que é próprio do Sol. Tem uma composição química, um conjunto de proporções químicas que vai gerar determinados, vamos chamar assim, bem simples, minerais. Eu estou simplificando, é uma história mais comprida, né? E que serão únicos naquele sistema. Então a gente pode imaginar que nos astros até Urano, apenas até Urano, esses elementos químicos, como a gente encontra na Terra, eles também serão encontrados, também terão paralelo nesses outros astros até Urano. Além de Urano, não. Porque Netuno já é um astro agarrado, Anão é um astro de fora também, e por aí vai. E cada estrela, porque ela não é obrigada a, se ela gerar um sistema planetário, ela vai gerar um sistema planetário de acordo com o seu DNA, de acordo com a sua composição química. E que não precisa ser exatamente igual à nossa. Se a gente for estender essa ideia, se a gente for pensar que o Sol nos dá luz, vida e calor, e se a luz, a vida e o calor que nos chegam porque o Sol tem certa natureza, significa que a natureza da vida, a natureza da luz, da vida e do calor, em outros sistemas planetários, obviamente serão diferentes daquilo que nós encontramos aqui. Primeira viagem das estrelas. Beleza? Viagem número 1. Vamos dar uma viajada. Tá? O Instituto Astronômico Mundial, Universal, né, ele já tem uma maneira um pouquinho mais ampla de estar catalogando. Ele cataloga com relação à idade, a composição química, a massa, a luminosidade, que é diferente da magnitude, e ele faz ainda uma classificação em função de determinados tipos de estrela, de como é que as estrelas... quase como essa classificação é quase como se fossem raças de estrelas, né? Isso para quem quiser investigar mais, eu posso compartilhar esse material. Para nós, dentro daquilo que a gente se propõe, isso não é tão importante assim, tá? Vamos falar no tal do Big Bang. Eu consegui achar essa imagem aqui, tinha uma outra que tinha aquela imagem do Michelangelo, mas eu preferi de usar essa, né? Porque agora eu quero trazer duas ideias. Duas ideias, né? Para alguns, eu sei que esses nominhos que eu botei aí, eles são bem conhecidos. Esse diagrama, ele propositalmente, ele não é aquele diagrama clássico do Big Bang. Primeiro, eu não acredito no Big Bang. Primeiro que eu não acredito em cientista, né? Mas acreditar no Big Bang, o Big Bang ele é contrário a tudo aquilo que eu compreendo, a tudo aquilo que eu entendo. Meu, de repente tudo explode. Mas por que explode? Deus é louco? Não. Será que existe Deus? Né? Mas se existe um ente, um grande ente, né? Se a gente diz que o universo é um grande organismo, né? Eu não nasci de uma explosão.
Não foi assim que eu nasci. Eu nasci de um parto. Eu fui gestado primeiro. Então, eu vejo que tudo na natureza tem esse processo de gestação e parto. Quando a gente vai investigar o berço das estrelas, elas também acontecem assim. Elas surgem numa nuvem de gás e elas vão se aglutinando, né? E depois se tornam independentes que nem passarinho. Nasce tudo dentro do ovinho, dentro do ninho, depois sai tudo voando. É tudo similar. Então, quando você começa a ver que tudo é similar, é lógico que você pode extrapolar, né? Se você for imaginar como é uma comparação correta que se faz, né, que o nosso cérebro é uma réplica do universo, né? As ligações neurais são uma réplica das ligações elétricas que tem no universo, eu não posso pensar que meu cérebro nasceu de uma explosão. Ele foi expandindo. Quando eu não nasci com essa capacidade cerebral. Eu fui aprendendo. Então, eu tinha um potencial de desenvolvimento e eu fui ganhando, me alimentando de informações. E à medida que eu fui me alimentando de informações, é lógico que tem um limite, que é o limite físico. Eu fui me alimentando de informações e tudo bem. Então, veja só como eu funciono. Num princípio de ritmo, tudo no universo é ritmo. Eu imagino, veja, vou repetir uma frase que é atribuída ao Einstein. Eu não vou culpar Deus se o universo não for do jeito que eu estou achando, que eu estou dizendo que é, tá? Que eu estou achando que é. Para mim, o universo, do mesmo jeito que os hindus falam, ele funciona num ritmo de inspiração e expiração, de sístole e diástole, igualzinho, não tem uma explosão. Não tem a grande respiração de Brahma, né? Provavelmente vai ter a grande respiração da Itaipava, a grande respiração da Antártica também, mas enfim, é uma grande respiração de qualquer maneira, onde existe um movimento, vamos assim dizer, de expansão e contração. Expansão e contração. Os hindus, eles quando descrevem isso, eles ainda falam, né, que é o que a gente deveria corretamente fazer. Quando a gente respira, a gente deve inspirar, reter, expirar e reter o vazio. A gente não faz isso. Esse expirar e o reter o vazio, os hindus chamam de pralaya, que é um intervalo existente entre duas séries criativas. Então, vamos pensar assim: o universo se expande, se contrai, se transforma naquilo que a gente pode pensar num buraco negro, vai sair do outro lado, se é que vai sair realmente do outro lado, depois de um certo tempo, para começar tudo de novo. Né? Começa do zero? Com toda certeza que não, porque o universo é informação. Então, as estrelas, que é o alvo da nossa apresentação, elas são um grande chance desse processo, porque quando chega naquele ponto onde nós, seres humanos, dotados de consciência, capazes de olhar para o céu e perceber as estrelas, tá? A gente pode pensar, porque o nosso papel é espelhar a criação, nós somos a grande chave de tudo isso. Tá? Esse momento, vamos assim dizer, que os astrofísicos chamam de Big Bang, em que começa essa efervescência, que os gregos chamam-se de fiat lux, é o faça-se a luz. E veja, se a gente for ver na Bíblia, logo em seguida, e a luz se fez, não é isso que está na criação? E Deus disse, né, verbalizou, faça-se a luz. Logo em seguida, não tem um intervalo. Não tem que mandou apertar um botão, que mandou falar com sei lá quem, etc, tal, isso, aquilo. Deus disse e em seguida, como se foi um comando. A luz automaticamente se fez. Luz igual a informação. Esse momento do Fiat Lux é o que na árvore da vida, na Cabala, corresponde lá em cima ao Ein Sof Hour, que é a luz infinita, que é uma luz que a gente não consegue ver.
de tão sutil que ela é. É uma luz para ser sentida. E eu vou fazer agora um paralelo. É mais fácil eu fazer esse paralelo. Eu vou juntar Bíblia, particularmente Isaías, Enoque, Reis e Ezequiel, fazendo um pacote só. Poderia juntar Paulo, mas não vou fazer. Não gosto do Paulo, por isso que eu não vou fazer. Mas vou repetir: é Isaías, Enoque, Ezequiel e Reis. Eles têm passagens sobre os anjos. E eles dizem que os anjos são as almas das estrelas. Essa passagem é encontrada num salmo também de Salomão, se não me engano. Eu vou falar pela primeira vez. Os anjos são as almas das estrelas. Você vai encontrar isso em Enoque 2, tem uma passagem em Reis também. Quando essa informação chega para nós, aqui no Ocidente, a gente não acredita mais em anjo, né? A gente, não pode ser. Esse cara tá viajando, esse cara enlouqueceu, interna. É o Alzheimer que tá chegando. Olha os cabelos brancos do homem. Enfim. Mas para os cabalistas, eles nem discutem. Tá? Tanto que, na sequência, isso vai para o Talmud. Isso é absolutamente óbvio para eles. É absolutamente natural. Isto não é passível de discussão. Então, se os anjos são as almas das estrelas, as estrelas são os corpos físicos dos anjos. Vocês entenderam a relação? Tudo bem? Dionísio Pseudo-Areopagita foi um dos que, não foi a única. Tem uma fulana chamada Hildegard de Bingen, holandesa, que também fez a mesma coisa. E, se não me engano, é Aquino, que também fez, também codificou os anjos em hierarquias. Porque na época deles, até o século XVIII, esse assunto de anjos era um assunto importante. Hoje, só se você estiver jogando um game que tenha anjo, ou alguma entidade semelhante. Então, é importante no game. Às vezes você procura o nome de um anjo, vai aparecer um monte de personagem de game. Né? Hoje é assim. Então, vou repetir os nomes. Né? Normalmente a gente só lembra do Dionísio Areopagita, mas é o Dionísio, são os três fontes de referência para anjo. Dionísio, Hildegard de Bingen e Tomás de Aquino. Então a gente tem que as estrelas que nos interessam são os corpos físicos dos anjos. E aí eu vou saltar mais um pouquinho, porque eu gosto dos caras que organizam a informação. Eu poderia ir direto para o Steiner. Só que o Steiner é tão minucioso que valeria mais a pena eu recomendar para vocês a leitura das palestras dele do que eu explicar por ele. Eu vou para um outro cara que fala a mesma coisa de uma maneira um pouquinho mais simples, mais direta e mais objetiva, que é um cara chamado Martinet de Pasquali, onde no livro dele, que é o Tratado da Reintegração dos Seres Criados e Incriados, e o título do livro continua, Tratado da Reintegração. Eu vou falar com as minhas palavras e vou resumir. Basicamente, o que ele fez? Ele disse que ele mandou criar o mundo. E aí ele criou um grupo de seres, vamos chamar assim, mega super blaster arcangélicos, explicou o plano e lhes deu tarefas. Era um grupo muito pequeno, um grupo muito seleto. Esse grupo arquitetou o restante e botou a engrenagem para funcionar. Esse grupo que arquitetou o restante está nessa zona preta. Ó. Quando o segundo grupo começou
a desenvolver a criação, surgiram os serafins. Os serafins estão aqui, ó. E na árvore da vida, os serafins fazem parte de Keter, que é a coroa. Esses serafins, eles deram continuidade à sequência, mas como é que funciona isso? Veja, até o esquema dos anjos é um esquema simplista, extremamente simplista, porque é só um diagrama. A gente sabe que são 9 hierarquias agrupadas em 3 coros. Cada coro tem um propósito. O último coro, a terceira hierarquia, é a nossa, que são os arqueus, os arcanjos e os anjos, que são aqueles que eventualmente a gente poderia ter algum acesso. E eles estão já no derradeiro. O que eles fizeram? Cada hierarquia faz? Ela arquiteta a hierarquia seguinte. Que arquiteta a hierarquia seguinte? Pronto, formou uma tríade, estamos prontos, energia, o 3 gera o 4, gera um filho. Esse filho é a primeira hierarquia do coro seguinte. Aí essa turma de cima alimenta de baixo, porque no espiritual maior alimenta o menor. E aí é formado o segundo coro. Repete o processo, que alimenta o terceiro coro. Repete o processo. E aí chega aqui embaixo, em Asiá, ou o mundo da ação, surgimos nós. O que nós temos que fazer? Subir tudo isso. Vamos lá. 2 coisas. Pasquali diz que assim que ele terminou, porque o primeiro time dele cumpriu com a sua tarefa, ele recolheu esses seres a si mesmo e criou um vazio entre ele e o restante da criação. Então não adianta, a gente não tem acesso a Deus. Só quem tem acesso a Deus, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, o primeiro papel dos anjos, arcanjos e todas essas estrelas, eles cumprem um papel específico. Eles são operários. E quanto mais elevado dentro daquela hierarquia o operário é, mais poderoso ele é, mas dentro da nossa percepção, limitada à percepção humana, mais instrutivo é. Se a gente for pensar, dentro desse comparativo que eu fiz, estrelas da primeira geração foram recolhidas à criação, ao Criador. Estrelas da segunda geração não existem mais. Estrelas da terceira geração a gente consegue ver no céu. Algol, Aldébaran, Antares, são exemplos de estrelas extremamente antigas e que estão praticamente, não no Big Bang, óbvio, mas nessa criação, dentro desse modelo que eu coloquei para vocês. Então, quando a gente junta lá com a composição química, com a natureza, com a cor, uma das possibilidades é a gente entender que as estrelas, de fato, elas contêm essa informação específica, porque elas têm uma missão específica, um propósito específico, que é de cima para baixo, vamos pensar assim. Que o propósito das estrelas é luz, vida e calor. Então é propiciar a vida, vamos pensar basicamente. Todas.
Só que quanto mais... Veja, eu vou falar uma coisa que é paradoxal. Quanto mais antiga a estrela, mais próxima da criação ela tiver, mais primal ela é. Quanto mais primal ela for, menos nós, humanos, vamos conseguir entendê-la. Aí a gente entende uma Algol como se fosse aquela rainha de espadas da Alice. Cut your head. Algol, na literatura, está dito que as pessoas que têm Algol com a lua, Algol com ascendente, morrerão decapitadas. Credo. E aí vem, acha um exemplo de gente que morreu decapitado. E eu apresento exemplo de gente que não morreu decapitado. E gente importante. Não é o Zé da esquina, não. Eu tenho um amigo meu, que é uma pessoa comum, simples, né? E que não morreu decapitado até hoje. Anda de moto, quer dizer, ele podia na Zona Leste ser pego por um cerol. Lógico que ele anda com aquela anteninha. Mas nunca sofreu um acidente que pudesse... Ele é mais novo que uns 10 anos, que pudesse, de repente, representar um corte no pescoço e um cut your head. Salvador Dalí tem a Gol, se não me engano, com Vênus. E a cabeça dele estava muito bem grudadinha na... Ele era gênio. Então, vamos lá. Se as estrelas são tudo isso, gente, a gente não consegue nem falar com o anjinho da guarda. Arcanjo, meu, mega difícil. A gente fala com... A gente fala, não, a gente vê a descrição que é um ser luminoso. Quando, eu acho que foi Gabriel, foi falar lá com Maria e com Isabel, a primeira coisa que ele fala, não temas. Quer dizer, ele devia ser um ser assustador, pelo menos para aquelas duas moças. Não temas. Não, não chega não, Kaique. Chega não, porque eles não cumprem esse papel. Eles têm os funcionários dele para cuidar para baixo. Os arcanjos têm responsabilidades maiores do que ficar cuidando da nossa vidinha. Né? Suas preces não chegam até lá não, fica tranquilo. Né? Tem muito chão ainda para desenvolver. Então, a ideia das estrelas, vamos pensar que eles são hierarquias angélicas. É complicado a gente estabelecer a relação mas é possível, entre as hierarquias e as gerações das estrelas. Até porque a física, a astrofísica, ela coloca as gerações das estrelas de uma forma diferente, né, do que é colocado na tradição. Na tradição, a gente faz isso em função do tamanho e da cor. Né? Então, é o único fator que é levado em consideração, o tamanho e a cor. Né? Então, por exemplo, Sirius é uma estrela relativamente grande, mas é uma estrela branca, é uma estrela que está longe Ela ainda é jovem, ela é considerada jovem. Aldebaran, Altair é uma estrela amarela. Eu citei Antares. Eu esqueci de falar uma outra estrela que é velhíssima, que a gente mal vê aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte não é tão difícil, que é a Mal. Né? É uma estrela vermelha, é uma das mais antigas. Ela se não me engano, é a segunda estrela mais antiga. Ela só perde para Algol. Né? Antares também não é tão antiga, mas é uma estrela que na idade dela, ela já viveu o que ela tinha que estar vivendo. Né? E tem as estrelas mais jovens, as estrelas do Cruzeiro são todas jovens. A estrela da constelação da Carena, aqui no hemisfério sul, são jovens. Né? O rabo do escorpião é jovem. Né? E por aí vai. Né? Então, pensando nessa juventude, você poderia fazer um paralelo e dizer, não, esses mais jovens são os anjos e os arcanjos. O que a gente precisa entender é um pouco diferente. Né? É que os nossos astros, eles já fazem esse papel. É complicado falar desse ponto de vista, mas acho que o que eu vou dizer agora acho que vai esclarecer.
Mas vamos pensar o seguinte, veja a dificuldade de você entender as estrelas. Na literatura diz que Sírius e Próxion, né? Se você tem ela conjunto com a Lua ou com Mercúrio, você fatalmente será mordido por um cão ao longo da sua vida. Tudo bem? Eu não tenho conjunção com Sírius, nem com Próxion, e eu passei a minha infância, fui mordido diversas vezes por cães, até porque eu tinha medo de cachorro. Né? É relativo isso. E falando que as estrelas são anjos, arcanjos, que têm uma atribuição muito além daquilo que a gente tem compreensão, o que eles vão se preocupar que um cachorro vai morder minha barriga, minha perna, meu tornozelo, seja lá o que for? Né? No fundo, tá? O papel das estrelas está além da nossa compreensão. Por isso que a maior parte das estrelas, mesmo os autores clássicos ou os autores árabes, porque as interpretações das estrelas e as constelações das estrelas na cultura chinesa, na cultura hindu, na cultura árabe, na cultura grega e na cultura do norte, na América do Norte, e vale parcialmente para da América Central, né? Não vale para a cultura amazônica, né? As constelações são muito semelhantes e os significados são muito semelhantes. Os mitos, as histórias associadas às constelações e às estrelas são muito semelhantes. Tá? E individualmente, a maior parte das estrelas, infelizmente, tá, tem um significado bastante ruim. Porque, no fundo, o que acontece, tá, é que os anjos, vamos pensar assim, do nosso sistema solar, a gente consegue entender, a gente consegue lidar, eles fazem sentido, tem diapasão com a gente, porque é o mesmo mineral, é o mesmo DNA. Essas outras estrelas não têm o mesmo diapasão. Essas outras estrelas, elas podem ou não conter um outro sistema e terá uma outra composição mineral, um outro DNA, e falam possivelmente uma linguagem devida diferente daquela que nós conhecemos. Então não há diapasão. Agora, o que as estrelas representam? Qual é o papel dos anjos, arcanjos, etc e tal, isso e aquilo? Eles são mensageiros. Então eles funcionam como uma espécie de um WhatsApp, de um Telegram, de um Signal, qualquer um desses serviços. Só que tem o seguinte, esses serviços funcionam em camada. Esses serviços estariam bem associados aos anjos, que a gente tem acesso fácil. Agora, se você for pensar aos anjos, arcanjos de outros sistemas solares, você acha que não, de outros sistemas planetários, você acha que não fica complicado? Então, quando a gente for entender as estrelas, a compreensão dos mitos, que é uma história velada, ela é o primeiro passo da compreensão da estrela. Segundo passo é a gente tentar compreender aquele aspecto negativo. Várias estrelas terminam, elas vêm assim dizendo que vai te proporcionar honra, glória e reputação, mas se você não fizer o que a estrela está te dizendo, ela vai te tirar tudo ao final. Tem várias estrelas com interpretação assim. Isso é bobagem. No fundo, todas as estrelas, inclusive o Sol, elas são uma conexão com o sagrado. A diferença é que o Sol faz uma conexão neste mundo, vamos assim dizer, nesse mundo, nesse universo que nós conhecemos, nesse sistema, que é o sistema solar, numa linguagem machinista, dentro do eixo fogo central incriado, que é o abismo onde a besta foi agrilhoada. Ela foi tirada no abismo, não foi tirada aqui, ó. Outra discussão. E as outras estrelas? As outras estrelas, elas têm também luz, vida e calor, mas para outros universos. Então, se eventualmente uma delas faz um contato conosco,
através de uma conjunção com ascendente, Lua, Sol, meio do céu, principalmente, Vênus, Mercúrio e Marte, mais ou menos, Saturno e Júpiter, quem sabe, e conjunção eu falo, a maior parte das estrelas é meio grau de órbita, meio grau para um lado, meio grau para o outro, com exceção Sírius, pode anotar que são pouquíssimas, Sírius, Aldébaran, Antares, Canopus, Amal, que eu acabei de citar, Altair, Razalhag, Régulus, Denebola, Fomalhaut. Deixa eu ver se tem outra. Não, são essas. Spica não está dentro dessa lista, não, professor? Não entendi? Spica não está dentro da lista, não? Algumas estão na lista, outras não estão na lista. Essas estrelas, elas são estrelas que, ou pelo brilho delas, mas principalmente pelo tamanho delas, eu atribuo uma órbita de 45 minutos de arco. Todas as demais estrelas eu atribuo só 30 minutos de arco. Sírius é o quarto astro mais brilhante do céu. Em primeiro lugar é o Sol, depois é a Lua, depois vem Vênus, depois vem Sírius. Depois vem Canopus. As outras são enormes. Tem estrelas dessas que eu citei, Amal, Aldébaran, Betelgeuse, que eu esqueci de citar, elas são maiores do que o nosso sistema solar. E ainda assim são estrelas consideradas pequenas. Porque elas estão naquela categoria dos serafins. Aldébaran é serafim. Algol é serafim. Alcione é serafim. Mas Alcione é um caso à parte. Eu não gosto muito de falar dessa Alcione, não. Mas Alcione é serafim também. Porque Alcione é um serafim atrasado. É um serafim atrasado. É aquelas categorias que o Steiner chama de categoria A e categoria B, da mesma hierarquia. E ele está na categoria B. Alcione podia subir e não subiu. Ela ficou um passo atrás para ajudar a hierarquia de baixo. Né? Todos os anjos fazem isso. Então, a Alcione é um serafim desprendido. Ela poderia ser um serafim, e não é. Ela está na categoria de baixo. Quer dizer, ela está habilitada a ser serafim, mas não subiu. Para poder ajudar a turma de baixo com a experiência e o know-how dela. É interessante que a criação toda funciona dessa forma. Toda a criação. Então, voltando para as estrelas. Se a gente tem uma conjunção, como eu estava falando, a gente tem uma conexão com a espiritualidade extremamente grande e acessível. Só que imagina só, conecta para você assim esses cabos de eletricidade. Alguns casos são só 440 volts, alguns casos são 4.400 volts. Conecta no teu baço para ver o que acontece. Você não aguenta, você queima.
Aí o que acontece? A gente tem atmosfera, tem um monte de coisa no meio, mas o fato é, você tem aquela conexão disponível. Algumas estrelas, elas vão te ajudar sem você nem tomar conhecimento. Algumas estrelas, outras, se a gente fala ao longo do curso, algumas outras estrelas precisam que você faça o que elas determinarem e haja dentro dos trilhos dela. Essas estrelas, esse segundo grupo de estrelas, as estrelas fáceis são Spica, Altair, Deneb, Vega. Essas são as estrelas consideradas relativamente fáceis. Castor, Sirius, Canopus. Essas são as estrelas um pouquinho mais fáceis. Mas Régulos, por exemplo, de Denébula, não são estrelas fáceis. Elas vão te dando corda, vão te dando corda, vão te dando corda. Aí chega, agora está na hora de eu cobrar. Então, não é que as estrelas são maléficas, mas como existe o ditado popular, não existe almoço de graça. É bem isso, não existe almoço de graça. Então, se ela te proporcionou oportunidades para você crescer, porque é isso que ela vai te proporcionar, você está no mundo material, de você ter um destaque por conta das suas ideias, do teu olho brilhar e as pessoas se convencerem das suas ideias pelo teu olhar. De você ter uma família, de repente, maravilhosa. De você ser um artista ou um cara criativo, extremamente inventivo e de sucesso. Porque como a grande maioria não está conectada à espiritualidade, a grande maioria tem uma vida normal, de normal para medíocre. Quando você tem uma conexão com a espiritualidade, automaticamente a tua vida melhora de vibração, automaticamente os resultados que você terá serão acima da média. E é por isso que as estrelas fornecem para você resultados acima da média. Ter conjunção com as estrelas é vantagem se você soubesse conectar a elas, né? O que ela quer me dizer? O que ela faz? Onde ela me ajuda? Não vai te ajudar a vida inteira. A vida inteira não vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Ela vai te ajudar naquilo. Então, ali eu conto com as estrelas. O resto eu faço por conta própria. Tá? E cada estrela tem seu papel. Para a gente entender as estrelas, Ptolomeu foi muito simples e óbvio. Ele agrupou as estrelas, em primeiro lugar, pelas constelações. Então, com raríssimas exceções, as estrelas de uma mesma constelação, elas falam uma mesma coisa. Elas vão mudar nesses parâmetros aqui, que é a magnitude e a posição celeste não vai se alterar tanto. Tá? Essa indicação de Ptolomeu, Morin chegou e deu Ctrl+C, Ctrl+V. Tomo 21 e tomo 22, ele fala a respeito das estrelas, interpretação das estrelas. E Morin ainda foi um dos últimos grandes astrólogos, ainda que deu destaque às declinações das estrelas. Quando Vivian Robson chegou, Vivian Robson é homem, e é o livro de estrelas que se adota primariamente hoje em dia, porque foi o último, foi escrito no início do século XX. Ele diz que as estrelas agem em função de sua longitude. É uma verdade parcial.
Porque seu mapa é do hemisfério sul, as estrelas visíveis, elas vão funcionar de uma forma mais forte para você do que as estrelas não visíveis. Número 1. Número 2. Quando duas estrelas estiverem ocupando a mesma longitude das grandes estrelas, isso acontece com Spica e Altair, elas têm a mesma longitude zodiacal, só que Altair é hemisfério norte, declinação norte, e Spica é declinação sul. Se o seu nascimento for hemisfério sul, a Spica será mais eficaz do que a Altair. Né? Quando fala que natureza do astro por qual opera e do tema natal, né, é a relação. Tá? O que o Morin tenta explicar? Que se o astro, de repente, tiver a natureza de Vênus-Marte, ele formar uma conjunção com Vênus, ele vai funcionar mais pelo aspecto venusiano. Se não tiver relação, eu vou ter de fazer uma combinação. Tá certo, mas não está completo. Mas a ideia basicamente é essa. Tá? E para vocês não pirarem na batatinha, daquele catálogo gigantesco que tem no Constellation of Words, o Ptolomeu separou de fato como estrelas úteis para a astrologia cerca de 200. Albiruni melhorou um pouquinho esse catálogo e passou um pouquinho de 300. De fato, as estrelas que fazem um efeito e que mudam a sua vida ou podem mudar a sua vida são pouco mais de 30. Então você só precisa compreender pouco mais de 30 estrelas. Tá? Decorar não. Não se decora nada. E aí vem um outro truque. Isso aqui é bárbaro. Lá atrás, porque isso é anterior a Ptolomeu já recebeu isso como informação, as constelações elas foram agrupadas em famílias. Então, por exemplo, a primeira família é a família da Ursa Maior. Para quem tiver no celular, talvez seja um pouquinho difícil de ver, tá? Mas depois, quando vocês forem ver no YouTube, dá para vocês ampliarem isso, né? No Webex dá para vocês ampliarem isso com aquele botãozinho para quem tiver no computador. Na família da Ursa Maior, as constelações são Ursa Maior, Menor, o Dragão, Cães de Caça, o Boieiro, ou Boiador, Coma Berenice, Coroa Boreal, a Girafa, o Lince e o Leão Menor. Cada uma dessas constelações tem uma história, tem um enredo, tem um mito. Todas elas, se vocês forem estudar a fundo, todas, não tem exceção, todas elas, todas as constelações desta família da Ursa Maior contam do período da chegada dos colonizadores, vamos pensar assim, das alminhas aqui para a Terra. Vocês podem pesquisar os mitos associados e vocês vão ver que todas elas, de uma maneira ou de outra, eles contam uma história, a mesma história, que é a chegada dos colonizadores. É a história anterior aos hiperbóreos, que foi uma civilização que teve no norte da Europa, na Escócia, na Irlanda e na Islândia, principalmente. A família seguinte é a família de Perseu. Perseu era um semideus. Então ele era meio deus, meio humano.
E todos esses desafios e aventuras pelas quais ele passou, que correspondem à fase seguinte da humanidade, está retratado nas constelações de Cassiopeia, Cefeu, Andrômeda, a própria do Perseu, Pégasus, Baleia, a constelação do Cocheiro, do Lagarto e do Triângulo. Então nós temos, vamos assim dizer, dois períodos da humanidade. O período alminha, as alminhas chegando, os primeiros colonizadores cuidando dessas alminhas para que elas fossem acolhidas aqui na Terra e elas pudessem se desenvolver. Os primeiros rebentos, que são retratados nessas aventuras de Perseu. E Hércules também era um semideus. Os 12 signos astrológicos, inclusive, estão diretamente associados aos trabalhos de Hércules. Mas, em termos de história da humanidade, a gente pode, a grosso modo, dizer que os 12 trabalhos de Hércules correspondem a um outro período da humanidade, que é exatamente o período pós-atlântico. Nas constelações de Hércules, Flecha, Águia, Lira, Cisne, Raposa, Hidra, Sextante, Taça, Corvo, são um monte. Serpentário, Serpente, Escudo, Centauro, Lobo, Coroa Austral, Altar, Triângulo Austral e Alcruz. Tem hemisfério norte e hemisfério sul. Todas elas são associadas a esse outro período da humanidade. Então, se vocês forem, de repente, pesquisar os mitos associados a essas constelações, forem juntar as histórias dessas famílias, e vocês forem extrapolar, fazerem associações, fazerem analogias com outros mitos, com outras histórias, e o Constellation of Words faz isso de uma forma bem legal, porque permite você comparar com os mitos dos povos árabes, dos chineses, eventualmente alguma coisa também do povo hebreu. Você percebe que essas constelações elas tratam de outros episódios e de outros momentos da história da humanidade. Se você for encarar só esses três, você poderia pensar, embora eu não ache correto, porque não tem a ver, estabelecer, quem sabe, uma relação com as hierarquias arcangélicas. Não cabe, porque algumas estrelas, elas são de períodos diferentes. Essa Alphard, por exemplo, é uma estrela nova da constelação da Hidra. Mas ela tem na constelação tem algumas estrelas bem antigas, mas a Alphard é a mais visível. É uma estrela azul, brilhante. Essa Toliman é uma estrela pequenininha, super brilhante no Centauro. Também conhecida como Mimosa. Tá? O mais correto realmente é comparar com as eras da humanidade. São os períodos, vamos chamar, antes da história conhecida. Antes da história registrada. Os nossos livros de história começam a contar a história de fato a partir do período grego. Só que os gregos, quando a gente fala dos gregos, eles já têm uma cultura. De onde veio essa cultura? Veio de povos anteriores a ele, porque a cultura não brota do nada. Alguém precisa ensinar, alguém precisa transmitir. Os gregos receberam de alguém, que recebeu de mais alguém, e assim sucessivamente. Antes dos gregos, os egípcios já tinham uma cultura. E os livros de história não falam isso. Mas é só você comparar os períodos. Antes dos egípcios,
na região da Babilônia, os conhecimentos arquitetônicos eram formidáveis, astronômicos impressionantes. Alguém ensinou. Mas os nossos livros de história, que você vai aprender história no 2º grau, história universal, começa com os gregos. Nossa! Ninguém se toca dessas, né? Eu cheguei a perguntar em sala de aula, 2º colegial, professora, por que a gente está começando com os gregos? Ah, porque todo mundo começa com os gregos, foi a resposta. A história começou nos gregos. Mas, professora, as pirâmides, os faraós, eles nos têm uns 3.000 anos antes, e eles não tinham uma cultura porque eles dragavam ali no Nilo, eles faziam canais, faziam irrigação e tudo mais, eles não tinham uma cultura, uma arquitetura? Tinham. Foi a resposta que a professora me deu. Era uma senhorinha, muito legal até por sinal. E lá na Babilônia, eles também não faziam irrigação, eles não construíam com tijolos, eles não tinham, inclusive, já lidavam com siderurgia, e eles são mais ou menos uns 2.000 anos anteriores aos egípcios? Tinha. Eu vou fazer pergunta de novo, professora. Por que o nosso livro de história começa com os gregos? Se a história não começa nos gregos, a gente já começa a aprender história no meio? Fiquei sem resposta. Isso, Ricardo, é isso mesmo. Fiquei sem resposta. Ela não me prejudicou, tá? Estou tentando me lembrar o nome. Roseli, era alguma coisa parecida com Roseli. Era uma professora formidável, era uma senhorinha muito bacana, né? Mas aí a molecada de 15, 16 anos não vai lá, mas eu tinha um avô que ele gostava de história e ele me fazia eu perguntar as coisas, né? Ele vinha para os outros livros de história e me fazia comparar. Foi ele que me ensinou a ter esse espírito crítico. Mas vamos em frente que tem mais família. A propósito, essas famílias, esses mesmos agrupamentos, os astrônomos de hoje também usam de agrupar as constelações nessas famílias. A única coisa é que as constelações hoje, se você for ver, parece um loteamento do mapa dos Estados Unidos, que são aquelas divisões retas. Então não são mais aquelas coisas bonitinhas que quando você olha para o céu, você vê um cisne, você vê uma harpa. Esses critérios, tá? Esses critérios, isso aí é complicadíssimo. Os astrônomos, eles lotearam o céu. Não sei que critério que eles fizeram, tá? Mas mesmo entre os antigos, que é o caso, por exemplo, da constelação de Libra e a constelação de Escorpião, né? Algumas estrelas da constelação de Libra faziam parte da constelação de Escorpião, né? Ou melhor, algumas estrelas da constelação de Escorpião faziam parte da constelação de Libra, tá? E isso já entre os antigos, né? Então, em alguns catálogos mais antigos, assim, da Hiparco, por exemplo, ele pega as 2 estrelas, que são as estrelas das pontas da garra do Escorpião, e ele coloca dentro da constelação de Libra, né? Ptolomeu ainda faz o mesmo. Mas quando você chega em Albirune, essas 2 estrelas, elas vão para a constelação de Libra, né? E elas permanecem em Libra até hoje, né? E algumas estrelas, isso acontece com Capricórnio, também em Aquário, algumas estrelas que, mesmo entre os antigos, tá? Havia confusão. Bonatti fez uma zona completa, fez um pastiche completo das estrelas. Se você for ver, se não me engano, nas traduções do Ben Dyke, se não me engano, é o tomo 32 ou 29, eu não tenho bem certeza, né? Se é um ou outro, mas tem um tomo só de estrelas, né? Eu acho que enquanto eu não conseguir encontrar a mesma coisa que ele fumou, tá? Eu não vou conseguir entender o livrozinho dele, tá? Porque até para a gente tentar fazer precessão, a gente tentar ir para trás, tentar chegar na descrição e compreender quais as constelações às quais ele se refere, a menos que ele fale o nome da estrela, tá? É impossível, né? Eu juro que eu tentei, porque Bonatti foi um daqueles autores que reviu a interpretação das estrelas e de uma maneira extremamente crítica, tá? Eu desisti quando eu não consegui identificar a maior parte das constelações. Eu consegui identificar talvez umas 6, 7, e ele fala de umas 60 constelações ali, né? Então fica complicado. O dia que eu descobri exatamente o que ele fumou,
talvez eu consiga, tá? Eu não descobri ainda, tá? Aí, depois da constelação de Hércules, olha, Hércules, os trabalhos de Hércules resultam nos signos, e os signos são trabalho do homem. Hércules era um semideus. Nós somos os humanos. E aí nós vamos para as nossas constelações zodiacais. As constelações zodiacais, isso a gente precisa entender, elas têm tamanhos irregulares. E até tem aquela discussão do Ofiuco. Bobagem total. Tá? Constelação é constelação, signo é signo. São duas coisas diferentes. A constelação do Touro é uma constelação extremamente interessante. Porque ela tem duas estrelas consideradas assim extremamente importantes. E é uma constelação onde o touro não é um animal que não é representado por inteiro. Ele é representado do torso dele até o chifre. Tem estrelas no focinho, tem estrelas no olho, tem estrela no chifre. E é onde é que fica Aldébaran, que é considerada uma das estrelas mais antigas que nós conhecemos. E dentro desse torso, desse touro, tem dois aglomerados de estrelas. E se vocês forem ver na mitologia, qualquer livrinho simples de mitologia, não precisa ser muito aprofundado, não. Pode ser um Junito Brandão, como por exemplo, que é o que eu tenho, que é mais simples, né? Ele não é tão complexo, né? Não gosto do Campbell. Eu acho que o Campbell é extremamente arrogante na apresentação dos livros dele, né? Esses dois aglomerados, Pleiades e Íades, eles cumprem papel na criação. E eles são primais. Eles antecedem muito a criação. Se a gente for para as esferas de Ptolomeu, que nós já vimos, o zodíaco está lá fora. Depois, dentro dele, vem os planetas. E lá no meinho está a Terra. Então, a gente pode pensar que a estrela Sol nos proporciona luz, vida e calor via zodíaco, resultando nas estações do ano. Existem muitos livros, mas basicamente eles são Ctrl+C, Ctrl+V desse livro do Vivian Robson, falando só sobre as constelações zodiacais. As famílias importantes são até a família de Órion, que são as famílias antigas. O que representa o Órion? O Órion é o ser humano no seu processo de regeneração. Nossa, esse cara viaja. Então vamos lá, nós começamos lá da Ursa Maior, passamos por Perseu na história da humanidade, aí nós descemos mais um pouquinho, o Hércules, que preparou nosso terreno. Por incrível que pareça, as tecnologias que nós temos hoje disponíveis, elas brotaram, surgiram, se tornaram, vamos assim dizer, imagináveis, vamos dizer, no período Atlântico. Estão surgindo novidades de uns 20 anos para cá, algo totalmente inusitado, novo, de uns 20 anos para cá, até por conta de uma necessidade. Mas nós ainda estamos vivendo essa família, essas constelações, essas estrelas da família zodiacal. Então, significa que essas estrelas que estão aí, se você tiver conjunção no mapa, nenhuma delas é fácil. Mas elas são, de toda forma, um pouco mais acessíveis, porque elas dizem respeito ao trabalho que nós estamos efetuando enquanto humanidade agora. O próximo passo da humanidade corresponde à história do mito de Órion. Dá uma olhada depois na mitologia. E para aí, porque existem mais famílias, existem mais 2 ou mais 3, que são as famílias modernas, que surgiram na década de 50 ou 60,
para agrupar algumas estrelas, algumas constelações do hemisfério sul que não faziam parte dos catálogos dos antigos. Até aqui, até a família de Órion fazia parte dos catálogos dos antigos. Eu aqui não incluí todas as estrelas. Eu incluí só as mega principais. Tem mais estrelas, inclusive, do que eu trabalho. Eu trabalho com menos estrelas do que está colocado aqui. Tá? Então, vamos chegar e vamos fazer tentar fazer um fechamento. Tá? Vamos pensar um pouquinho assim. O Sol é uma estrela. Então, o que vale para o Sol vale para todas as estrelas com um parênteses. Isso! Tá? Então, com um parênteses. Tá? O Sol proporciona uma informação mineral, vamos dizer assim, contida no mineral, e as estrelas nos proporcionam outras informações, dependendo do mineral que elas produzem. Todas as estrelas são usinas de vida. Mas elas têm, vamos assim dizer, vibrações extremamente diferentes, conforme, vamos pensar também de uma forma simples, a sua idade. Então, na sua relação com o ser humano, se até o Sol, se a gente olhar para o Sol, a gente queima a vista, imagina essas estrelas estão mais distantes. Felizmente, pelo fato de eles estarem distantes, ter essa perspectiva, a gente consegue até olhar para elas. Mas, astrologicamente, elas são os buracos de minhoca. Olha lá, obra de Miguel, verbo sutil. Tá? As estrelas são os buracos de minhoca para a gente alcançar determinados benefícios e vantagens através do meio espiritual. Então, se a gente nasceu com uma determinada configuração que inclui uma estrela, em primeiro lugar, considera que você escolheu aquele mapa. Então, você escolheu aquele benefício. Você não tem um coringa na mão, ele não é um coringa. Tá? Ele é uma carta de grande valor que, se você não descartar aquela carta no momento certo, ela vai fazer você perder um monte de pontos. Então, o ideal é você saber a hora certa, né? Jogo de canastra, de buraco, que acho que todo mundo conhece. Tá? É hora de você saber se você vai usar aquele 2 como coringa ou como 2 para você fazer uma real. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá? Às vezes compensa você guardar o 2 porque você vê como é que está rodando a mesa, como é que teu parceiro, tua parceira está jogando, e você não põe aquele 2 para você fazer uma trinquinha. Tá? É saber você guardar. Tá? E as estrelas é exatamente isso. Você percebe, talvez a partir dos 14, 15 anos de idade, antes disso você não percebe, que alguma coisa te mobiliza um pouquinho mais. E você não percebe por si, porque são os outros que percebem em você. Tá? Porque você tem um brilho a mais. Você tem um carisma a mais. Você consegue... Por isso que, vamos dizer, não é... Se você tem um papel de liderança, fica mais fácil. Por isso que é muito comum pessoas de liderança ou pessoas de destaque, como um Salvador Dalí, uma Gisele Bündchen, por exemplo, né? Fica muito fácil de dizer, mas eles têm uma estrela fixa fazendo conjunção com sei lá o quê. Não, mas é o contrário que acontece. As pessoas alcançaram essa posição em virtude da estrela fixa. É o contrário que acontece. Então, qualquer um de nós pode alcançar determinadas posições de destaque, tá? Porque é isso que acaba acontecendo. Tem um papel social, tem um papel humano, tem uma responsabilidade bastante grande quando você tem uma conjunção com alguma estrela fixa. Tá? Então, não é que a Gisele Bündchen chegou onde chegou porque tem uma estrela fixa. Não, não. É o contrário. O fato dela ter uma estrela fixa formando conjunção com ela, o fato de Dalí ter uma conjunção com Algol, inclusive, tá? E outros tantos, né? Se vocês forem pesquisar, é muito comum encontrar esses líderes, né? São pessoas que têm carisma. Às vezes a pessoa não é uma pessoa de brilho, né? Mas de repente é um médico importante,
né, que tem destaque dentro do seu meio, faz cirurgias assim que a gente diz, nossa, mas esse cara faz coisa quase milagrosa, né? Ele não é conhecido da imprensa, mas ele dentro do meio dele é mega conhecido pela habilidade dele, tem um respeito muito grande dos seus pares. Você vai investigar, o cara de repente tinha uma estrela fixa maravilhosa fazendo uma conjunção com a Lua, com o ascendente, com Mercúrio. Né? Então, a gente precisa entender que essa questão do sucesso é relativo. Né? São mensageiros proféticos e não as mensagens. Tá? Eles são buracos de minhoca. Aquilo que você procura no buraco negro não está no buraco negro. Aquilo que você procura no buraco negro, as grandes verdades elas não estão escondidas, elas estão visíveis. E as estrelas são exatamente esses caminhos, né, para você estar acessando essas outras camadas espirituais. Tá? Você não vai conseguir acessar lá o que aquele cara faz, porque não é da sua conta. Mas no meio caminho existem coisas que são da sua conta. Tá? E que estão associadas na mesma vibração. E que estão parcialmente codificadas nos significados das estrelas, como colocaram Ptolomeu e Albirune. Quando você vai para Álvidas, ele já começa a viajar. Quando você vai para Ptolomeu não, é Bonatti, eu não entendi. Cardan já fez salada. Morin não se arriscou. Rafael, estou falando o nome de astrólogos, vocês vão encontrar referência de estrelas. Rafael copiou de Ptolomeu, ele foi lá para a fonte e fez algumas adaptaçõezinhas que não mudaram o contexto. Hoje, tá? Em vez de você consultar isso tudo, você vai encontrar tudo reunido, como se fosse uma colcha de retalhos, tudo misturado, tudo junto. É só você bater no liquidificador, né? Você vai encontrar nesse site www.constellationsofwords.com, se não me engano. Né? Ou .au, se não me engano. Mas põe Constellation of Words no Google, tá? Vai direto no site das estrelas. Tem material ali para você pesquisar anos. Há uns 3 anos atrás, esse site saiu do ar. Você viu o desespero da comunidade astrológica. Ele se chamava The Fixed Stars. Porque o custo do provedor, ela era um provedor gratuito, e para ela passar para um outro provedor, felizmente ela tem a backup, porque é uma ela, né? Ela conseguiu passar para um outro lugar, melhorou, né? E voltou para isso. Passou mais ou menos uns 4, 5 meses fora do ar. E a gente desesperado, porque a gente, em vez da gente sair copiando, consultando o livro, a gente ia direto ali e tinha tudo. Né? E a gente fazia as reflexões. Tem imagem, tem diagrama, tem como você achar a constelação no céu, as estrelas, tudo direitinho. Às vezes, de uma mesma constelação, tem 4 imagens diferentes, 3. Né? É muito bem montado. Mas é assim, é tudo. É que na internet, tem tudo. E você tem que dar uma peneirada. Tá? Mas continua sendo recomendado Constellation of Words. Gente, perguntas. No próximo encontro eu pretendo fazer interpretação, tá? Mostrar na prática. Hoje eu queria colocar essas ideias dessa associação de anjos e estrelas, que é o que é importante a gente colocar. Eu ia perguntar como se conectar, professor, mas já está dizendo que vai ser no próximo encontro, né? É no próximo. É no próximo. No fundo, gente do céu, eu acho que vocês estão começando a entender, né, que a nossa vida, uma vez que os planetas também são anjos, a nossa vida não é a nossa vida. A gente pode até ter as vontades, mas ela acaba sendo conduzida por todas essas hierarquias angélicas de uma forma ou de outra. Tá? É lógico que o arcanjo lá em cima, ele não está nem preocupado, ele manda a ordem, né? Precisa, não é que eu quero, precisa fazer isso, porque ele recebeu uma ordem de cima também. Né? Aí o arcanjo, quer dizer, o arqueu que manda, o arcanjo fala ok, manda os seus anjos, e os anjos vão aqui embaixo cumprir o seu papel. Tá? E a gente faz as coisas achando que a gente teve grandes ideias. Tá? Libera agora como é que faz o telefone. Libera agora a física quântica.
Né? Então, você não inventou a física quântica. Né? Libera aí, né? E por aí tem um monte de coisa. Libera aí que é possível medir a consciência. É tudo assim. Por que Libera choras, que está Carl na hora. Sagan? Hã? Por que choras, Carl Sagan? É isso. Né? É exatamente isso. Né? Então, na verdade, se a gente for pensar, né, todo o universo é vivo e nós fazemos parte dessa vida. Tá? E nós estamos numa hierarquia que não é tão baixa assim, tá? Mas está longe de ser elevada, porque a gente tem várias hierarquias também abaixo de nós. Tá? E nós já somos dentro da hierarquia, a gente já teve o nosso processo de elevação. A gente já veio enquanto reino mineral, enquanto vegetal, enquanto animal, né? Para a gente poder chegar nessa consciência individual, e agora a gente está nesse ponto a gente poder elevar nossa consciência. Tá? Ninguém faz nada sozinho. É todo mundo dando a mão. Tá? E eu acabei de dar dica. Tá? Porque você sabe o que são os santos? Eu não falei agora há pouco que tem os anjos, por exemplo, que já se evoluíram e podiam passar para a categoria seguinte? Mas eles chegam, olha, quer saber do seguinte? Eu vou ajudar o povo que está lá embaixo. Eles são os anjos atrasados, vamos assim dizer. Tá? Esses humanos atrasados são os santos, que em vez de ir para a categoria de anjos, eles ficam nessa categoria intermediária, tá? Eles já poderiam ter subido, mas eles estão ali para nos ajudar a gente se elevar. Tá? Então, esse mundo espiritual, quando você entende, ele não é tão simples, tão diagramático, como de repente Dionísio colocou. Ele é mais complexo. E quando você entende essa complexidade, essa vida, você vê como é que ele é maravilhoso. Né? Porque no fundo, tá? Ele é um assim, tem sempre alguém ou alguém, no plural, com a mão estendida para te ajudar. Você não está sozinho para você poder evoluir. É mais fácil você acertar, é mais fácil você crescer, porque tem muita gente te ajudando do que você tomar um caminho errado. Tá? E as estrelas, sejam elas como representantes das hierarquias superiores, sejam elas como coordenadoras da vida, né? Organizadoras da vida, né? Porque é que de fato é o papel que o Sol faz, né? Na medida que ele proporciona luz, vida e calor, né? Ele faz manutenção, mas ele também organiza, né? O Ricardo acabou de passar dizendo que o Sol, agora no século XXI, está mandando ferro sutil para a gente, né? Ferro é reino animal, né? Ferro é Marte, né? Vamos raciocinar aí. Ele estrutura as coisas que vão sendo feitas aqui na Terra. Né? E, desculpa, gente, discutir livre-arbítrio, quando a gente percebe tudo isso, quando a gente compreende tudo isso, a gente percebe que é muito pequeno discutir livre-arbítrio. Tá? A gente veio efetivamente para fazer uma coisa que está lá na Bíblia, né? Que é louvar o Senhor e pronto, acabou. Tá? É isso. É fazer aquilo que está relatado naquele livrinho que eu acho maravilhoso, que é o Relatos de um Peregrino Russo, orar sem cessar. Né? É você entrar em contato com a espiritualidade. Quando você entra em contato com a espiritualidade, teu mapa astral fica óbvio. A sua relação com as estrelas fica óbvia. A tua relação com o teu anjo da guarda fica maravilhosa. A conexão que você tem com a caixa é simples. Você vira aquele pendrive do filme Lucy. Você não entra naquela situação ainda porque nós não estamos prontos. Mas o pendrive você se transforma. Tudo bem? Gente, eu falei uma pergunta e eu acabei falando. Gente, alguém tem alguma coisa que queira perguntar? Fabiana, que bom que você está aí. Deixa eu ver quem mais está aí que eu não tenha visto. Acho que eu falei com todo mundo. A Ana também está aí, legal. Alguma pergunta, gente? Não. Para quem quiser ver de novo, depois eu vou colocar no YouTube, né? E aí vai estar lá para vocês poderem assistir essa apresentação novamente. Dentro de 2 semanas vem a continuação, tá? Eu vou falar de alguns mitos, de algumas constelações, para poder fazer e tratar os exemplos de interpretação. Eu pretendo abordar pelo menos 2 constelações, 3 estrelas e 3 exemplos, tá? Pelo menos isso, tá?
Uhum. Tudo bem, gente? O Tá Icaro ótimo. já conseguiu entrar Professor, também, mas acho que eu falei só no uma início. pergunta. Sim, A questão das eras, né? As eras aquele estudo das eras cósmicas, é independente é independente disso. Ele tem outra relação. mas vai ser abordado nesse Não, grupo de estudo? não nesse âmbito. Não nesse âmbito. Tá? Eu vou tratar no próximo, daqui a 2 semanas, né? Então já vai ser em outubro, né? Inclusive no dia 2, vão começar 2 cursos novos, deixa eu aproveitar e fazer a propaganda. Astrocartografia e Astrologia Mundial, né? Começam no dia 2, para quem se interessar, são 2 cursos de 8 aulas, tá? São cursos curtos, tá? Mas aí depois pergunta para mim a parte, tá? Então, dia 1º tem a segunda parte, uma sexta-feira, mesmo horário, tá? Tem algumas pessoas que já são constantes, eu tenho mandado o link. Qualquer outra pessoa que quiser, que não recebeu o link, entre em contato comigo que eu mando o link de acesso, tá? Se outras pessoas avulsas quiserem entrar em contato, quiserem assistir essa apresentação, ela é gratuita, né? A sala é grande, eu não tenho uma limitação assim de pessoas, né? Eu posso admitir um bom número de pessoas. É só entrar em contato comigo que eu passo o link, tá? Grande abraço para vocês, Um uma abraço, ótima Iker. noite. Obrigada. Muito Muito obrigado bom. pela presença de Agradecido, vocês. professor. Boa noite a Não, todos. boa Boa noite. Boa noite. noite a todos. Boa noite, gente.